muito obrigada pela presença, ainda que virtual, né? Nós estamos hoje aqui com os gestores regionais, com os vice-diretores e os professores mediadores das 5.148 unidades escolares do estado de São Paulo, né? Convidamos também supervisores, PCNPs, diretores, professores coordenadores, professores e agentes de organização, para participarem desse momento tão importante, essa formação que começa hoje. Essa formação, ela só foi possível por conta da parceria firmada entre a Secretaria de Educação e a Fundação Mafre. Para quem não conhece, a Fundação Mafre é uma instituição sem fins lucrativos que tem como objetivo a melhoria das condições de vida de grupos menos favorecidos. A Fundação Mafre, ela trabalha em diversas áreas, né? E uma delas é a promoção da saúde. E aí a gente traz não apenas a saúde física, mas a saúde mental também, né? Então, a gente agradece muito essa parceria com a Fundação, que também nos proporcionou a possibilidade de firmar a parceria com a Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo. Então, esse projeto ele tem a coordenação técnica do professor Anderson Rosa, que vocês já conhecem. Bom dia, professor. Bom dia. Ele já está aqui com a gente desde o lançamento do Conviva, em outubro do ano passado. Na verdade, um pouco antes, vem acompanhando as ações do Conviva, ajudando, auxiliando em várias ações, várias decisões estratégicas. Então, a gente quer muito agradecer, muito obrigada. Né? Que mais que a gente tem para falar aqui? O projeto. Esse projeto Saúde Mental nas escolas, ele não é apenas o dia de hoje, não é só a formação de hoje. Tem o material, dentro dele tem o material que vocês receberam, né? Um material de autoria dos especialistas que vocês já conhecem e que vocês vão rever aqui no decorrer do dia de hoje. Tem também, que faz parte desse projeto, a formação por ATPC, que vai chegar nas escolas em agosto. Tudo isso prevendo as ações que acontecerão lá em setembro. Lembram, ano passado, o setembro, o mês de valorização à vida, nós tivemos uma adesão de quase 95% das nossas unidades escolares que fizeram ações, o Setembro Amarelo. Foi um momento muito bacana, de uma participação muito legal. E, assim, um dos pontos que foram apontados naquele momento foi o pouco tempo que tivemos para preparar e para construir, né? Por isso, esse ano nós nos adiantamos, começamos lá no final de dezembro, quando foi o nosso primeiro contato com a Fundação Mafre. E, então, assim, a gente está se preparando antecipadamente para as ações de setembro. Além disso, junto com a Fundação, a SEDUC e o Conviva, nós vamos identificar e reconhecer as boas práticas das escolas. Tudo bem? Agora, falando dessa formação que a gente começa hoje, nós não vamos aprender ou conhecer um pouco mais ou desenvolver não somente sobre transtornos mentais. Para além disso. Eles estão aqui para nos ajudar a lidar com o nosso dia a dia, com as coisas que a gente encontra e a gente enfrenta diariamente nas escolas. É claro que esse tema chega num momento muito peculiar, muito importante, diferenciado, né? Essa situação que nós estamos vivendo agora é uma coisa totalmente atípica, né? Que nos deixa muito inseguros. E esse tema, ele cai muito bem para esse momento. Mas ele não é só para agora, ele vai além, né? Ele fica o tempo todo. Porque nós lidamos o tempo todo com alunos que precisam, com estudantes, com professores, com funcionários, que precisam de um cuidado maior. Então, quando a gente traz essa formação e a gente fala da saúde mental, a gente está falando também do equilíbrio emocional.
e principalmente do cuidar das pessoas. Cuidarmos uns dos outros, cuidarmos de nós mesmos e cuidarmos das pessoinhas mais importantes, dos nossos meninos e meninas, né? É por isso que nós estamos aqui. Esse projeto, ele tem como objetivo principal criarmos e construirmos juntos um ambiente mais acolhedor, mais solidário, mais colaborativo, que é justamente os objetivos principais do programa do Conviva São Paulo, né? Eu creio que todos aqui já conhecem o Conviva, mas, para quem ainda é novo, coloquei aqui na tela as nossas 3 bolinhas que identificam o nosso programa. Então, eu vou falar rapidamente sobre elas, porque é sempre bom relembrar, né? Então, o Conviva, ele tem como base esses 3 pontos. Um deles é a parte de segurança. Então, nós temos uma parceria muito afinada, muito bacana com a Secretaria de Segurança Pública. Nós temos ali dentro do Conviva, dentro da Secretaria, o GISPEC, que é o Gabinete Integrado de Segurança e Proteção Escolar, com a presença de 2 oficiais da Polícia Militar, que tanto nos ajudam nas ações de segurança. Ali dentro também, dentro dessa bolinha, a gente tem as câmeras, o vídeo monitoramento das unidades escolares. Atualmente, nós já temos 44% das nossas unidades com videocâmera espelhadas no Centro Integrado de Comando e Controle, que é um órgão da Secretaria de Segurança Pública, né? A outra bolinha ali, a outra base, a gente chama de corresponsabilidade, porque nós sabemos que nós, sozinhos, a gente não dá conta da formação integral dos nossos estudantes. A gente precisa de colaboração, a gente precisa de ajuda, né? A gente precisa dos outros órgãos, outras entidades, outras instituições. Então, a gente precisa estar sempre em contato com a Secretaria de Saúde, Secretaria de Segurança, Secretaria de Justiça, através dos batalhões, das unidades básicas, CRAS, CREA, Conselho Tutelar, né? Tudo isso, a gente precisa nos ajudarmos para podermos desenvolver na totalidade, integralmente, os nossos estudantes, né? Dentro também da corresponsabilidade, nós temos a plataforma Conviva, que são os sistemas integrados de registros escolares. Então, é muito importante, e por isso a gente insiste tanto nos registros diários que as unidades escolares devem fazer. Vejam, a plataforma Conviva, ela não serve apenas como um banco de dados, não é um depósito de informações. É através dela que a gente consegue criar ações proativas. Então, se hoje nós estamos aqui com uma formação que está falando sobre automutilação, sobre suicídio, tentativas de suicídio e outros transtornos mentais, é porque as escolas nos municiaram com essas informações, é porque nós temos essas informações do que acontece nas escolas, né? E a nossa terceira base, não menos importante, é a convivência, né? Então, dentro da convivência, a gente lida com as formações que chegam para vocês de maneira centralizada, como essa que nós estamos fazendo agora, pela regional, então, através das diretorias de ensino, e também de maneira local, com os ATPCs e com as formações locais. Além disso, a gente trabalha com os planos de melhoria. Hoje, as escolas estão desenvolvendo o plano de melhoria da convivência digital e combate ao cyberbullying, por motivos óbvios, pelo momento em que estamos vivendo, pela educação remota. Então, por exemplo, essa é uma ação que não estava prevista no início do ano, é uma ação nova e que está sendo muito bem realizada. A gente já tem exemplos de boas práticas que em breve compartilharemos com a rede toda. E está previsto para quando retornarem as atividades presenciais, já, daqui a pouco está voltando, né? O plano de melhoria da convivência, que as escolas vão construir com base,
por exemplo, no questionário do clima escolar relacional, que foi realizado lá no final do ano passado, em novembro, né? Que já está disponível na sede, na Secretaria Escolar Digital, que vai ajudá-los a construir, né? Não vou me alongar aqui quanto a isso, porque não é esse o foco. Então, hoje, a formação de hoje, nós teremos a interação via chat. Então, eu peço, por favor, para que vocês podem encaminhar as questões pelo chat de maneira objetiva, lembrando que não precisa colocar o nome ou a escola para identificação, tá? Não tem essa necessidade. Temos a interação também, nós temos aqui, que vão entrar pelo Zoom, nós temos 40 gestores regionais que vão participar ao vivo, colaborando com essa formação. Quanto à presença de vocês, cada diretoria estabeleceu as suas próprias normas, então, vocês podem encaminhar, da maneira como foi estabelecido pela diretoria, a presença de vocês. Tá bem? Então, eu quero agradecer muito a presença de todos. A gente vai conhecendo os especialistas aqui, conforme for passando, né? Eu desejo um excelente dia, hoje e amanhã, 2 dias intensos, e uma ótima formação para nós. Uma ótima manhã de aprendizagem. Obrigada. E, professor Anderson, é com você. Muito obrigado, Michele. Sempre bom, né, ouvir você falar um pouco do Conviva. A gente tem trabalhado sobre uma dimensão mais especificamente, né, mas é importante a gente conhecer que esse trabalho faz parte de um conjunto de ações muito maior, muito mais amplo, como tem que ser, né? Então, agradeço mais essa oportunidade de estar conversando. Mais uma vez, né, dou bom dia aos educadores, professores, né, assim como eu, assim como nós. Então, é um desafio grande para a gente conduzir essa formação, uma responsabilidade, mas é também muito prazeroso, né? Então, cabe nessa minha fala inicial apresentar um pouco o trabalho da universidade, né? Então, a Universidade Federal de São Paulo, aqui eu a represento, né? Eu sou professor de saúde coletiva na universidade, trabalho com a questão da saúde mental, sobretudo, né? Eu comecei com a saúde mental, não foi por uma escolha natural, mas eu acho que ela me escolheu, né? Trabalhando com pessoas em situação de rua. A saúde mental é um tema relevante. De alguns anos, né, eu me afastei um pouco desse trabalho porque assumi a gestão da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis da universidade, né, e eis que, nesse trabalho de gestão com os estudantes da universidade, mais uma vez eu me deparo com a saúde mental como sendo um dos problemas centrais que a gente tem que lidar na universidade, assim como vocês têm que lidar também nas escolas, né? Então, a gente, como educador, sabe que uma saúde mental desequilibrada, né, se a gente tiver problemas na saúde mental, isso pode comprometer todo o clima escolar, o clima acadêmico, e também comprometer o aproveitamento acadêmico dos nossos estudantes, né? Então, é fundamental ter esse tema, poder conversar sobre isso. E aí, esse momento, né, eu acho que eu vou apresentar muito rapidamente os encontros, né, que essa formação nos permitiu, que é um encontro muito afetivo, né? Então, a universidade tem essa missão, né, de prestar um serviço à sociedade. Eu entendo isso como uma conexão fundamental, né, da universidade, cumprir o seu papel de relevância social e está fazendo essa parceria com a Secretaria de Estado da Educação. Mas eu, coordenando essa etapa do projeto, né, também me permiti reativar encontros muito especiais, né? Então, a professora Luísa foi minha professora na graduação, daqui a pouco vocês estarão com ela, né? Então, ela me ensinou muita coisa do que sei sobre ser enfermeiro, foi minha mentora das práticas meditativas, né? E assim como vocês verão daqui a pouco, ela é uma expert nisso. E outros tantos encontros foram muito bons, né? A Alcione participou com a gente no núcleo de pesquisa sobre políticas públicas e sociais. Tive o privilégio, né, de participar de uma parte do seu mestrado, ser da banca de mestrado. Eu ouvia falar da Adriana, né, que ela coordenava o Cuca Legal, um projeto fantástico da Unifesp, que trabalhava com a questão da saúde emocional, né, e hoje a gente tem a oportunidade de trabalhar junto.
E conheci também o Eduardo, né, que trabalham, todos eles montaram a NeuroConnect, e que tem uma larga experiência na formação sobre saúde emocional, saúde mental, com um foco muito especial na questão da educação, né? Então, isso me tranquiliza, né? Então, aqui eu já falo que minha especialidade de base na saúde mental não é essa relação com a educação, eu tenho aprendido isso, mas me tranquiliza até a parceria com essa equipe de especialistas, que esse sim, né, tem plena experiência de muitos anos trabalhando com a saúde mental. Qual que é o nosso desafio nessa formação? Né, a gente está tendo, assim como vocês, aprender a lidar com essa interação não presencial. Na universidade, né, eu uso muito as metodologias participativas, né, ela está fundamentada em alguns autores, um deles vocês conhecem muito bem, que é o Paulo Freire, né, e a gente parte do princípio que um conhecimento, ele nunca parte do zero, né, então a gente tem que sempre considerar a realidade, o contexto que a gente vai interagir, né, nesse caso o contexto da sala de aula, das escolas, do Estado, e certamente os especialistas dessa área em sala de aula são vocês e não a gente, né, então a gente não tem pretensão de, com essa formação, reinventar o processo de trabalho que vocês já dominam, né? Ao contrário, a gente espera poder compartilhar um pouco da nossa vivência, né, enquanto especialistas da área da saúde mental. Qual que é o desafio nosso? Né, a gente executar uma metodologia participativa para um número tão grande de pessoas sem a interação presencial, né, e considerando muitas realidades. Toda vez que a Michelle fala dos números de escola e de pessoas, eu me assusto, né? Eu prefiro falar que eu estou... Nós estamos agora com 16 mil pessoas nos assistindo. Ela gosta de mexer, ela gosta de mexer com a minha ansiedade, né? Só 16 mil. Então é um desafio, né? E a gente pensou em executar uma formação, né? Ainda que com esse formato de atingir tantas pessoas e mediadas por essas mídias, né, por meio virtual, ainda assim a gente não abriu mão de ter algum contato, né, e de que a gente pudesse executar na nossa prática aqui a questão da metodologia participativa. De que forma a gente tem feito isso? Né? Então, eu, a Adriana, a Luísa, tivemos oportunidade de ter alguns encontros com vocês, né? A gente recebeu muitas perguntas, eu acho que perguntas atuais a respeito desse momento da pandemia. Então, por meio dessas questões e perguntas que nos foram levantadas, a gente foi pensando como montar o material e como montar essa formação. E para a gente foi imprescindível, queríamos também ouvir os estudantes, né? Então, a gente agradece mais uma vez a colaboração da Michelle, dos dirigentes em irem atrás dos estudantes no momento da pandemia, a gente sabe da dificuldade que foi isso, mas para a gente esse é o ponto alto da formação, né? A gente conseguir entender que para os conhecimentos técnicos que a gente gostaria de compartilhar, tem uma realidade de pessoas que têm os seus próprios entendimentos sobre aquilo que a gente vai dizer aqui, sobre a saúde mental, sobre a saúde emocional. E ouvir o estudante foi, inclusive, uma provocação para a gente, né? Então, quando a gente pega, vocês vão ver, tem alguns vídeos que a gente separou aqui, crianças, né, até bem pequenas, a gente pergunta para elas sobre saúde mental e saúde emocional, eles sabem dizer, né, eles sabem se expressar. E aí eu já começo, né, a dar um spoiler aqui, eu gostaria muito que vocês comparassem, inclusive, né? Vai ter um vídeo onde especialistas dão um resumo sobre o que é saúde mental e depois ouçam os nossos estudantes falando sobre saúde mental. Vejam que eles têm plena consciência, inclusive conceitual, obviamente, que se expressando com as próprias palavras, né? Então, acho que isso desmistifica um pouco essa área do conhecimento da saúde mental. Eu sei que é um pouco assustadora, mas a gente quer com isso se aproximar, né, de vocês, educadores, dos estudantes também. A gente tem um foco principal nessa formação, trabalhar a saúde mental, pensando nas crianças e adolescentes, mas em nenhum momento a gente diminui a importância de pensar na saúde mental de vocês, né, trabalhadores, da gente, que somos trabalhadores também. Não conseguiremos fazer um bom trabalho nessa área se a gente também não tiver a capacidade de nos cuidarmos, né? Então, isso foi, inclusive, tema da palestra que eu tive aqui falando, né? Eu acho que as nossas falas nas palestras complementam e aprofundam alguns aspectos do que a gente vai estar dizendo aqui hoje. Por fim, né, gostaria de fazer a publicidade do documento que a gente escreveu, né? A gente escreveu com muita
com muito carinho, é pouco tempo, né? Então foi um desafio para a gente conseguir colocar tudo aquilo que a gente gostaria nesse documento e nessa formação. A Michele não ajuda, porque a gente dava um conjunto de temas para a Michele escolher, ela escolhia todas as vezes. Não, eu ajudo, eu tento ajudar eles. É eles que eu tento ajudar. Aí ela pede para a gente falar de 20 temas, aí a gente escreve, ela fala que a gente escreveu demais, que está muito grande, né? Então a gente teve que negociar muito, né? Mas a gente ficou feliz com o resultado. Né, então, o material de apoio, né, sugiro que leiam, né, que aproveitem esse material. A gente fez pensando muito nisso que a gente considera que é a experiência do dia a dia de uma sala de aula, e é esse material que vai guiar a nossa formação. Né? Então, esse material, Anderson, ele vai estar disponível a partir de hoje na página do Conviva, e também já foi encaminhado para todas as diretorias, para todas as unidades escolares, esse guia, né, conversando com educadores, que é muito bacana, tá bom? Então é esse, né? Então, se houver dúvida a respeito do que a gente está falando aqui, né, a gente sabe que vai ter uma possibilidade muito pequena de interação. A gente espera que o material possa servir também de referência e de aprofundamento para vocês. E ainda assim, né, a gente coloca-se à inteira disposição para outros contatos sempre que precisar. Então, mais uma vez, né, agradeço a oportunidade, agradeço o Conviva, agradeço a Secretaria, em nome do Haroldo, né, do Rocieli, que também sei que está passando por um momento difícil, mas a gente torce para que a saúde de todos nós esteja segura e protegida nesse momento. Agradeço a equipe, né, sem a equipe que trabalha comigo, a gente não conseguiria estar aqui hoje apresentando tudo que a gente vai apresentar. Né. Então, sem maiores delongas, né, agradeço a oportunidade, passo para a Michele. Obrigada, professor. E agora a gente vai chamar uma conhecida já nossa, né? A professora Luizinha, para falar com a gente um pouquinho. Eu estou precisando. Olha, que nós estamos aqui, Luizinha, 17.300 pessoas. Que bom. Me ajuda aí. Bom dia e gratidão por estarmos todos juntos. Nós vamos fazer uma meditação bem curtinha, mais ou menos uns 8 minutinhos. E vamos dizer assim, um objetivo dessa meditação de aterrissar. O que é o aterrissar? Muitas vezes o corpo está num lugar e a cabeça em outro. Então, é convidar a cabeça, a mente, a estar aqui, junto com o corpo, e o coração também junto, né? Então, assim, sentir o que estamos sentindo e não pensar mais no que estamos sentindo, né? E isso tudo para quê? Para, assim, aquietar um pouquinho mais a mente, né? Então, se fizermos isso todos os dias, pelo menos uns 5 minutos, 10, e toda vez que a mente estiver um pouquinho mais agitada, né? Então, isso já vai aquietando o corpo e a mente, né? E aí, para quê? Para adquirir uma serenidade na vida, né? E também, eu acho que com 17 mil, né, pessoas, com certeza a meditação ela será uma meditação coletiva, né, apesar de virtual, será muito mais potente, né, em termos de boas energias, tenho certeza disso. Tá bom. Eu estou olhando para o lugar outro, né? Desculpa. Então, gratidão a todos. E vamos, então, iniciar essa nossa prática, né, de aterrissagem. Então, quem tiver sentado, se puderem sentar com a coluna ereta, né, deixar o corpo mais relaxado possível, né, e a mente atenta, né. Então, os pés apoiados no chão, onde vocês estiverem. Quem estiver deitado também pode ficar deitado, sem problemas. Os ombros eretos, um pouquinho mais para trás e para baixo. Alinhando um pouquinho mais a coluna do pescoço, atrás do pescoço, como se uma linha imaginária estivesse puxando o topo da nossa cabeça para cima, alinhando um pouco mais,
E aí depois faz uma curvatura, assim, abaixando um pouquinho mais o queixo. E aí vocês vão vendo, sentindo a respiração fluir melhor. Quem se sentir mais cômodo também, fechar os olhos. Na meditação, nós falamos assim, fechar os olhos para enxergar melhor. Esse enxergar é para dentro. Então, vamos nos conectando com a respiração. As mãos podem estar sobre as coxas ou no colo. E quando terminar a prática, eu vou fazer um sinalzinho com o sininho que está aqui comigo. Não se preocupem. Quem não tiver cômodo para fechar os olhos, somente abaixando os olhos, focando para algum ponto. Vamos nos conectando pouco a pouco à respiração. Umas 3 respirações mais profundas, cada um no seu ritmo. Inspirando devagar pelas narinas ou pela boca. E expirando, se puder, pela boca, soltando, soltando um pouco mais, cada vez mais. A cada inspiração, nos conectando com o momento presente. Corpo, mente e coração no mesmo lugar, no mesmo momento. E na expiração, soltando a musculatura, soltando as ideias, os pensamentos, soltando o planejamento, as memórias. Somente estando aqui com as sensações da respiração no corpo. Agora, pouco a pouco, retornando à respiração natural, sem necessidade de controlar a respiração. Mas se isso acontecer, não há nenhum problema. Somente notando a respiração. Sem necessidade de desejar que a respiração seja de outra maneira. Não existe certo ou errado. Somente notando a sua experiência. Talvez notem que a cada expiração, vamos entregando o nosso peso, o peso do corpo, à superfície, mais um pouquinho, com a ajuda da força da gravidade. Talvez, vão notando o corpo se aquietar, e a mente também se aquietando, pouco a pouco. Inspirando, sabendo que estão inspirando. Expirando, sabendo que estão expirando. Notando a musculatura da face. Se não estão apertando os dentes sem querer. Soltando um pouquinho mais a garganta. Suavizando a musculatura dos olhos. E percebendo as pálpebras apenas repousando sobre os olhos. Focando a atenção no movimento da respiração no abdômen. Subindo e descendo.
pouco a pouco, vamos concluindo essa prática, notando o nosso entorno, ampliando um pouco mais a consciência. A temperatura do ambiente, entrando em contato com as partes do nosso corpo nesse momento. O tecido da roupa, roçando suavemente a nossa pele. Os sons, somente notando os sons, sem necessidade de correr atrás dos sons, simplesmente deixando chegar, assim como os pensamentos, chegando e se desvanecendo. Assim como a respiração, a impermanência das coisas, tudo flui, nada é fixo nessa vida. Então vamos soltando, assim como as emoções, os sentimentos. Deixar que as coisas, que as experiências sejam o que são. Pouco a pouco, com muita gentileza, assim como a respiração movimenta o nosso corpo, com amorosidade, vamos movimentando o nosso corpo com essa amorosidade, que estejamos bem nesse momento, estendendo que todas as pessoas que estão nos escutando e ampliando mais e mais com as pessoas do nosso universo, que estejam bem. Aos pouquinhos podemos abrir os olhos, fazer o movimento que o corpo estiver pedindo nesse momento. Obrigada, gratidão. Agora é difícil recomeçar, né? Obrigada, professora. Obrigada, Luizinha, obrigada. Foi um enorme prazer. No começo eu não sabia direito se eu olhava o chat ou se eu fazia o que ela falava, mas aí eu me entreguei e fiz. Agora eu quero ver recomeçar. Me ajuda, Adriana. Uau. Gente, vocês já conhecem, é um reconhecimento. Essa é a Adriana Foz, seja bem-vinda. Obrigada, Michele, obrigada, Luizinha, obrigada, Anderson. E obrigada a cada um de vocês por estarmos aqui novamente em prol de um trabalho tão importante, tão necessário e que, claro, ficou mais óbvio, né? Ficou mais visível essa necessidade por conta da pandemia. Mas quando a gente fala de saúde mental, a gente está falando da vida de cada um e de todos nós. Eu trabalho já faz tempo com esse tema, por isso que aqui estamos nos revendo, já há mais de 10 anos, sempre em parceria com a Unifesp. E agora, o que vou trazer hoje para vocês é um pouco do que é a mente. Uma palavra que usamos muito, principalmente quando a gente agora fala tanto de saúde mental, né? Mas o que é a mente? Você sabe que eu fui visitar um pouquinho para fazer, inclusive, o material que está disponível para vocês e que todos vão ter acesso.
fui até a antiguidade, fui até Egito, Mesopotâmia, lembra? Então, lá já se falava de cérebro quando falava de mente. Depois, caminhando um pouquinho mais, fomos para a Grécia Antiga, com Hipócrates, lembra dessas pessoas todas? Então, e o interessante é que naquela época não falava-se mente, falava-se alma. E essa relação de mente ou de alma e corpo vem desde aquela época. E veja só, e agora, por conta de uma pandemia, é que a gente vem falar muito mais sobre isso, sobre esse vocábulo e sobre essa importância desse significado do que é mente e do que é a saúde da mente. E a gente pode fazer uma visita em vários outros, não só filósofos, pensadores. Se a gente for caminhando na história, a gente pode lembrar de Descartes, que separou a mente do cérebro. Depois a gente teve Skinner, depois a gente teve vários outros profissionais e estudiosos e especialistas e pesquisadores. Quando a gente chega e passa pelo advento da neuroimagem, que aproxima muito mais do que é a mente, a relação da mente com o cérebro. Dá para a gente pensar na mente sem o cérebro, no cérebro sem a mente? Então, essa é uma grande questão, e não vai ser aqui que a gente vai esgotar o entendimento desse conhecimento. Mas o importante é a gente lembrar que a mente está associada a um cérebro, e que para a gente ter a saúde da mente, a gente precisa ter a saúde do cérebro. E a gente pode, tudo acho que a gente pode... a gente adequa, não tem problema. Para dar continuidade aqui ao que a Adriana começou, nós queríamos convidar os nossos gestores regionais do Conviva, que vão participar pelo Zoom, né? E aí a gente queria ouvir um pouquinho, né, os educadores sobre isso que a Adriana introduziu. Então, eu vou chamar aqui, a produção vai colocar aqui na tela, e a pergunta é: o que você entende sobre saúde mental, né? O que você entende sobre saúde mental? Pode falar, professora, fique à vontade. Você pode se apresentar e falar um pouquinho com a gente. Bom dia a todos. Bom dia, Michele. Bom dia a todos os participantes. Meu nome é Leni, eu sou PCNP lá na diretoria de Piracicaba, tá bom? Então, assim, posto esse tema, a gente pensa um pouquinho, né? Saúde mental é bem complexo de ser definido. Existem várias possibilidades. Mas, assim, eu acho que o que está no cerne dessa questão a saúde mental, ela está intimamente ligada à capacidade que o indivíduo tem de lidar com as dificuldades do dia a dia, os desafios, os estresses do nosso cotidiano de forma assertiva, de modo positivo, de modo que venhamos a estabelecer vínculos pessoais, afetivos, que as relações interpessoais se estabeleçam de forma saudável. Eu acho que transcende, vai muito além da ausência de patologia, ausência de transtornos, de distúrbios, enfim. Eu acho que o que mais permeia essa concepção é justamente a capacidade de adaptação, de enfrentar os nossos desafios, que nesse momento são postos à prova, né? Tá certo? É isso. Agradeço a participação e passo a palavra. Leni, obrigada, Leni, lá de Piracicaba. Um abraço para o Marconi. Vamos dar continuidade aqui. A gente vai ouvir mais um gestor. É o Celso, é isso? Vamos dar uma olhadinha nele aqui. Espera aí, gente. Oi, Celso. Olá, Michele. Oi, bom dia. Olá a todos, bom dia. Então, saúde mental é o efeito de ações saudáveis que influenciam as nossas ideias, os nossos sonhos
e que nos ajudam a nos conectar com informações do mundo externo com as sensações pessoais e nos deixar mais leves, mais saudáveis com tudo o que está à nossa volta. Muito obrigado. Passo a palavra. Obrigada, Celso. Obrigada. E agora a gente vai ouvir a Francine. É a Francine, né? Gestora regional também do Conviva. Bom dia, Francine. Fala com a gente. Bom dia. Eu estou entrando agora para a equipe do Conviva. Eu sou da diretoria de ensino de Sorocaba. E eu acho que a saúde mental ela está intimamente associada à qualidade de vida. Então, é o sono, a qualidade do sono, é a pessoa praticar atividades que deem prazer para ela, seja uma meditação, como foi feita hoje, uma atividade física, como eu sou profissional da educação física, eu puxo sardinha para esse lado. É a pessoa saber identificar as emoções, saber lidar com essas emoções e ter a habilidade para enfrentar as situações da vida, né? Então, é isso que eu tinha para complementar com os colegas Celso e a Leni, também concordo com o que eles falaram e passo a palavra. Obrigada e seja muito bem-vinda, tá? Que você goste muito de estar conosco nesse programa. Então, assim como o professor Anderson falou, o ideal seria ouvir, então, agora o vídeo, né? Então, vou convidá-los a assistirem um vídeo que a produção vai colocar para vocês, para que a gente fique de olho no que os gestores falaram, o que a Adriana introduziu e o que a gente vai ouvir agora no vídeo. Como anda a saúde mental dos brasileiros nos últimos anos? Eu sou o André, tenho um doutorado em psicologia e já posso adiantar que no país da alegria, as mentes dos brasileiros já não andavam bem faz tempo. Conheça agora 4 fatos sobre a nossa situação. Fato número 1. De acordo com dados publicados em 2017 pela Organização Mundial da Saúde, o Brasil era o país com a maior prevalência de transtornos de ansiedade no mundo e o 5º contra transtornos depressivos, atingindo respectivamente 9,3% e 5,8% da população. Dados anteriores indicam que esses números vêm aumentando nas últimas décadas. Muitos fatores contribuíram para isso, tais como o aumento populacional, da longevidade, as crises econômicas, políticas e as mudanças sociais que vêm se expandindo. Fato número 2. De 1996 a 2017, o número de suicídios no Brasil aumentou 46,88%. Enquanto a tendência mundial foi de redução entre 2010 e 2016, o Brasil apresentou um crescimento de 7% nos suicídios. Em média, cerca de 8.900 pessoas tiram suas vidas no Brasil a cada ano. A maior quantidade dessas mortes ocorre no fim do ano e entre homens, os quais correspondem a aproximadamente 80% dos casos. Ao que tudo indica, a tendência é que os suicídios tenham continuado a aumentar até 2020, e agora, com todas as dificuldades ocasionadas pela pandemia, é possível que esse número tenha se tornado maior ainda do que seria esperado normalmente. Alguns dos estados brasileiros com maiores taxas de suicídio são Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e Roraima. Já Maranhão, Bahia, Pará e Rio de Janeiro são alguns com as menores taxas. Se tiver gostado do tema que estamos abordando hoje, já clica no joinha aqui embaixo, se inscreva no canal, clique no sininho e siga a gente no Instagram e no Twitter. Fato número 3. A maioria dos brasileiros se sente muito preocupada com a pandemia e 86% já vivenciou dificuldades no dia a dia. As principais dificuldades estão ligadas à inquietação e questões financeiras. Embora ainda existam poucos dados divulgados sobre os impactos da Covid-19 na saúde mental dos brasileiros, uma pesquisa feita com mais de 4.000 pessoas de todas as regiões do Brasil foi divulgada no mês passado e mostrou essas tendências. Outros dados indicam que os brasileiros estão mais estressados, entediados e ansiosos, além de estarem se exercitando menos, comendo mais e se sentindo mais saudáveis. Considerando as tendências que descrevi antes, a pandemia pode estar piorando um cenário que já era bem grave no Brasil. A saúde mental da nossa população provavelmente ainda viverá muitas consequências de tudo o que está acontecendo. Fato número 4. Os brasileiros estão mais dispostos a procurar ajuda profissional.
Entre 2013 e 2018, foi registrado entre os planos de saúde um aumento de 93,8% em consultas com psicólogos, de 44,5% em consultas com psiquiatras e de 137,8% em consultas com terapeutas ocupacionais. Esses dados apontam uma tendência promissora, mas cerca de 76% a 85% das pessoas com transtornos mentais e que vivem em países de baixa e média renda como o nosso não recebem tratamento adequado. Por isso, ainda é necessário avançar muito nesse quesito. Apesar da fama de ser o país da alegria, o Brasil está mais para o país da ansiedade nos últimos anos. Quando comparamos nossas tendências com as do resto do mundo, parece que algo especialmente problemático vem ocorrendo aqui. Independentemente de quais fatores foram responsáveis pela gravidade desses dados, o fato é que a saúde mental no Brasil só vem piorando e que é urgente reverter isso. Que medidas individuais, comunitárias ou governamentais poderiam ser adotadas para amenizar essa situação? Deixe a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Um dos objetivos do Minutos Psíquicos é promover saúde mental na população brasileira por meio da psicoeducação. Se quiser nos ajudar nisso, clique no joinha, se inscreva no canal, divulgue nosso vídeo entre os seus contatos e torne-se um apoiador nosso clicando em Seja Membro. Então, e agora nós vamos assistir uns vídeos de uns alunos. Primeiro eu quero agradecer a colaboração dos gestores regionais que nos ajudaram a ir atrás desses meninos, dessas meninas, durante esse distanciamento, que acabou complicando um pouquinho, mas temos um resultado assim incrível. Nós tivemos mais de 60 vídeos e áudios, né, de alunos falando sobre esse tema, e nós vamos trazer aqui um pouquinho para vocês, tá bom? Então, só para vocês verem. Eu tenho 12 anos, eu sou do gênero masculino, eu sou branco e sou do 7º ano, assim como eu falei. Muito bem, são 5 perguntas, então bora lá. Para mim, o que é saúde mental? Bom, a saúde mental é, em primeiro lugar, a saúde e, em segundo, mental, no caso da mente. Então, é como você se sente aqui dentro, como você é aqui dentro, o que você pensa aqui dentro, o que passa aqui dentro, como está o bem-estar aqui dentro. Por exemplo, eu penso muito, eu sou um menino que eu fico na minha cama, e eu fico deitado e eu fico refletindo. Reflito sobre o mundo, reflito sobre muitas coisas. Reflito sobre minha vida. Eu reflito como que é a vida de outras pessoas, como que deve ser outra pessoa. Eu reflito muita coisa. E muitas das vezes, alguns jovens, as reflexões que eles fazem na cabeça são reflexões um tanto quanto pesadas. Jovens que têm depressão, que sofrem de depressão, jovens que não têm a melhor vida do mundo e por isso se culpam por isso. Eu tenho muitos amigos assim. Infelizmente eu tenho. E eu, como eu tenho uma saúde mental instável, eu procuro sempre ajudar eles. Eu sou aquele menino que quando eu vejo alguém chorando, eu vou lá e conto uma piada pra pessoa rir. E como eu tenho muitos amigos assim, eu sou o cara que ajuda eles a rirem, a pararem de pensar nessas coisas. Muitos pensam em se matar, muitos pensam em se torturarem, em coisas muito piores. Então, são pessoas que têm a saúde mental um tanto quanto baixa, não têm a melhor saúde mental. E precisam, sim, de tratamento, de amigos, e não de um psicólogo, psiquiatra. São pessoas que, para curar a saúde mental, precisam ser ouvidas na maioria das vezes, o desabafo delas. Então, essa é a minha teoria sobre saúde mental. Oi, eu sou a Maitê, tenho 13 anos, sou do gênero feminino e sou meio morena. Estou na série 8º ano B da Escola Joaquim de Toledo Camargo. E eu vim aqui responder algumas perguntas. A primeira pergunta é: o que é saúde mental? Para mim, saúde mental é quando você está se sentindo bem consigo mesmo, com a pessoa que você tornou. E também é quando você não aceita relações tóxicas, seja tanto relações amorosas ou amizade mesmo.
E é quando você não coloca limites muito rígidos para você mesmo. É quando você se sente bem consigo mesmo e com o próximo. Tudo bem? Meu nome é Camille, tenho 16 anos, estou no 3º ano, sou aluna acolhedora da Escola Jornalista Paulo de Castro. Saúde mental para mim é quando você entende seus sentimentos, entende as suas emoções e tudo bem ter um dia ruim. Olá pessoal, sou aluno da Escola Professora Maria Queiroz, localizado na Diretoria de Ensino de Itapecerica da Serra. Estarei respondendo algumas perguntas direcionadas a mim pela Secretaria do Estado da Educação. Para mim, o que é saúde mental? Saúde mental, para mim, é você poder incluir todas as suas necessidades, através da escola, através da família, através de trabalho. Né? Muitas pessoas hoje sofrem por esse problema, por seu dia a dia ser muito corrido. Às vezes você acaba esquecendo de fazer algumas coisas por esse problema, de sofrer psicologicamente, acaba afetando a sua saúde mental. Né? Então, para mim, saúde mental é isso, você poder incluir todas as suas necessidades psicológicas. Gente, pronto, acabou, acabou, encerrou. Eu concordo com tudo que está aqui no chat, mini adultos, incríveis, né? Fechou? Podemos ir embora? É isso? É a saúde da cabeça. Eu adorei, gente, muito. Não preciso nem voltar tanto tempo na história, né? Já tá isso. Aqui, eles já disseram tudo. É isso. Então, pode, agora que a gente ouviu a introdução, ouvimos o vídeo, ouvimos as crianças, os educadores, vamos dar continuidade, então. Obrigada. Isso aí. Que delícia. E que fantástico saber que os jovens, as crianças, os adolescentes já têm ideias, e ideias muito reais e verdadeiras sobre o que é a saúde mental. Então, ouvir, como disse um deles aí, é fundamental. Na verdade, saúde mental é fundamental, não é? Então, e a mente, então, ela está extremamente presente na nossa vida. Então, por isso que a gente precisa aprender sobre ela, cuidar dela, entender melhor, para que a gente possa seguir com uma maior qualidade de vida. E, como diz aqui, a mente é resultado do que passa no nosso cérebro, como se o cérebro fosse uma máquina, né? E a mente fosse aquilo que sai desta máquina. Independente desta relação, o importante é entender que o início de todo o processo de saúde mental começa pela mente. Então, nos aproximarmos deste entendimento vai nos ajudar bastante a cuidar da gente, para a gente cuidar do outro. E um outro aspecto muito bacana de entender é o quanto que a consciência, né, se relaciona com tudo isso. Quando a consciência veio de uma pessoa, um velho conhecido de todos nós, que é o Freud, não é? Que começou a pensar na psique e nesses processos todos, mas todos eles também fazem parte da mente. Eu preciso agora do... Quer que eu fique aqui? Isso. Então, saúde mental é a capacidade todos nós temos para lidar com os desafios da vida, sejam eles positivos ou negativos, porque a vida faz parte da vida ter não só as nossas emoções ditas agradáveis ou desagradáveis, mas como viver desafios, dificuldades, problemas, uns mais, outros menos, mas a importância da gente aprender a lidar e se aproximar desses fenômenos. Então, é disso que se trata, estarmos aqui hoje. É por isso a importância da gente abordar esse aspecto, esse conhecimento de saúde mental, que não é só por conta dessa pandemia, isso acelerou o processo da gente se dar conta da importância da saúde mental. E, por um outro aspecto que a gente pode entender também, o quanto que a saúde mental ela passa por habilidades cognitivas, por habilidades emocionais, do comportamento e da comunicação. Se a gente não consegue se comunicar, se a gente não pode ser ouvido, se nós
não reconhecemos as nossas próprias emoções, se nós não nos atentarmos para a importância de reconhecer, de pensar sobre tudo isso, e para que a gente tenha comportamentos também mais assertivos, isso também vai dizer respeito à nossa saúde e à nossa saúde mental. Eu gosto muito de falar de um termo que é saúde integral, porque hoje não se trata só da gente pensar da nossa saúde física, a gente precisa pensar na nossa saúde mental e em outros processos também que cada um vai ter como entendimento. Saúde mental é bastante trabalhado, estudado, inclusive pela Organização Mundial de Saúde, que fala que é um estado de bem-estar no qual o indivíduo realiza suas próprias habilidades, consegue lidar com tensões normais da vida, trabalhar de forma produtiva, manter relações interpessoais saudáveis, formar vínculos afetivos e fazer contribuições à sua comunidade. Então, a saúde mental é muito mais do que a ausência de doença. Tem a ver com a capacidade que a gente tem de realizar as nossas habilidades, de como a gente lida com as tensões, com o estresse, por exemplo. Né? A gente tem aqui um estresse que é um estresse natural, normal e desejável, mas temos outros que a gente precisa cuidar muito para que eles não virem algo nocivo para a gente. Também a saúde mental, que trabalha de forma produtiva. O nosso trabalho como professor, como gestor, como educador, essa forma de trabalho precisa também ser voltada para uma saúde mental. Manter relações saudáveis, cultivar relações saudáveis entre nossos pares, no nosso trabalho, com os nossos alunos, com os nossos familiares. Isso também se trata da saúde mental. Fazer vínculos, cultivar vínculos, cuidar desses vínculos e contribuir para a sociedade. Então, saúde mental, vocês veem que é uma série de ações, de treinos e de conscientização de processos para que a gente possa ser melhor a cada dia. Então, dando sequência, a isso que a Adriana está falando, primeiro, a gente gostaria de focar toda a nossa formação na saúde. Então, a gente vai falar dos transtornos, mas esse não é o nosso foco. Então, se a gente, ao final dessa formação, conseguir compartilhar esses conhecimentos a respeito da saúde e ajudar com que as escolas sejam ambientes promotores de saúde, eu acho que a gente cumpriu plenamente o nosso objetivo com essa formação. Então, assim como a Adriana já vinha falando, a saúde mental ela tem ali várias dimensões. Então, a gente está falando ali da capacidade cognitiva, então a capacidade que a gente tem de aprender coisas, de responder a estímulos e desafios que a gente se propõe. E é importante a gente também se desafiar enquanto professores. Então, há quanto tempo a gente não se desafia a aprender coisas novas? Então, lembrem que faz parte da saúde mental esse desafio cognitivo. Aprender a tocar um instrumento, aprender uma nova atividade, uma nova prática esportiva. Conseguir apreciar a vida, e aqui é mais do que ser otimista, a gente conseguir olhar para a vida com apreço. E aí é aquela coisa que hoje as formações coaches falam do tal do copo cheio, então a gente tenta colocar isso de outras formas, mas é basicamente isso, conseguir ter o foco naquilo que nos faz bem. Conseguir transpor esse bem-estar para a gente mesmo, na relação que a gente tem internamente, mas também nas relações sociais que a gente estabelece com outras pessoas. Então, isso compõe também a nossa saúde mental. Entender que a vida ela vai o tempo inteiro nos desafiar, e a gente vai ter que aprender a reagir a esses desafios. Então, uma pessoa com uma saúde mental boa, ela tem plena capacidade a perceber determinados desafios, a racionalizar esse processo que o desafiou e pensar em soluções e conseguir implementar essas soluções. Então, isso faz parte da nossa saúde mental.
tem uma dimensão das emoções, né, que é uma parte do que a gente vai tratar ao longo dessa formação, é sobre as emoções. Lembrar que ter saúde mental não é estar isento de emoções desagradáveis, ao contrário, né, as emoções agradáveis e desagradáveis, elas fazem parte da nossa vida. O que compõe a gente, né, uma boa saúde mental, é a habilidade de lidar com todas elas, né, inclusive com as emoções que são desagradáveis. Reconhecer os nossos limites, né? Então, é a gente saber que a gente tem determinadas habilidades, determinadas condições sociais, inclusive, e a gente tem que aceitar o lugar do mundo que a gente ocupa, não que isso signifique um conformismo, né? Mas eu tenho que entender que, eu preciso entender que determinadas coisas não são possíveis para mim naquele momento, sem deixar que isso gere muito sofrimento. E, obviamente, lutar por aquilo que eu imagino que seja importante para mim. E aí, ao final, né, dessa lâmina, desse slide, né, é buscar ajuda, né? Ter boa saúde mental é também conseguir identificar que precisa de ajuda. E aqui eu até antecipo uma questão a respeito do transtorno. Um sinal de gravidade de alguém que está doente com relação à saúde mental é justamente não ter a capacidade de procurar ajuda. É aquela pessoa que fica prostrada e que não consegue reconhecer que precisa desse apoio. Falando do transtorno mental, né, e aí volto a falar que esse não é o nosso foco principal, mas é importante a gente tratar aqui. A Adriana falou da conexão entre mente e o cérebro, né? Então, é impossível a gente falar da saúde mental sem a gente conectar as funções cerebrais, né? Então, o cérebro ele tem várias das suas funções e é muito tênue, né? Já até antecipo um próximo slide. Ó, a gente está, quem sabe faz ao vivo aqui, né? A gente está trocando de microfone. Então, é muito tênue essa relação entre a saúde e o adoecimento mental, né? E ela está muito conectada às funções cerebrais que a gente tem. Então, são eles, funções de pensamento, né? Então, a capacidade boa da gente se manter pensante, capacidade de perceber, né? E aí, quando eu falo de percepção, podem ampliar esse conceito de percepção, inclusive percepção sensorial, né? Que é o tato, a audição, o paladar, inclusive há transtornos mentais que mexem, né, com essa questão da nossa percepção, inclusive trazendo percepções que não são reais, né? Isso faz parte do mau funcionamento de uma dimensão do funcionamento do nosso cérebro. A questão das emoções, né, essa a gente vai conseguir trabalhar mais profundamente ao longo dessa formação. Comunicação, né, lembrando que a comunicação é uma atividade muito complexa, né, exige que a gente domine uma linguagem, um conjunto de códigos, um idioma, que a gente tenha a capacidade de receber informação, processá-la no cérebro e emitir aquilo que a gente quer dizer, também de forma eficiente, de acordo com determinado código. Então, a linguagem, né, é uma ação cerebral muito complexa e, obviamente, um transtorno mental pode comprometê-la. A questão física, né, lembrando que é o cérebro que compõe, que controla, né, todas as nossas reações motoras, e as comportamentais, né? Então, lembrar que problemas no pensamento, na percepção, nas emoções, na comunicação, pode comprometer a forma como eu me relaciono com as pessoas, né? Então, o transtorno mental ele também pode afetar. Lembrando que o objetivo aqui não é que vocês se preocupem em fazer diagnóstico, né? Mas a gente gostaria só de apresentar algumas dessas dimensões, porque por meio delas, né, a gente às vezes consegue reconhecer alguém que precisa de ajuda. Pode ser os nossos estudantes, inclusive em sala de aula. O que não é transtorno mental, né? E aí a gente colocou esse slide aqui de propósito, porque há um monte de mito, né, e até de preconceito relacionado à saúde mental, né? Então, a gente às vezes considera que uma pessoa que está em sofrimento mental e as manifestações que ela apresenta está relacionada a desvio de caráter, a fraqueza pessoal, frescura, né? Quantas vezes a gente não identifica alguém que está sofrendo, né? E a gente mesmo tem um preconceito, aquilo é frescura, né? Eu já passei por coisa tão pior e não fiquei desse jeito.
isso é um erro, né? Lembrar que cada pessoa é única, né? E as pessoas elas vão reagir de formas diferentes, a depender do momento de vida que estejam e a depender de um conjunto de outros fatores, né? Das questões genéticas que a constituem, das experiências de vida que ela teve, das condições sociais. A gente mesmo pode reagir de maneira diferente a um mesmo estímulo a depender do momento da vida. Então, quantas vezes a gente reagiu de uma determinada forma e depois, com alguma maturidade, a gente aprende a reagir de uma forma diferente. Então, a gente tem que entender que o problema da saúde mental, o transtorno mental, ele não é frescura, né? Ele não é um desvio de caráter. Tem uma questão importante, né, que desde a antiguidade, que a Adriana trouxe para a gente, ela é presente na relação com a saúde mental, que é a relação com a religiosidade, com a espiritualidade. Então, entender que as manifestações do transtorno mental são relacionadas a algum espírito malévolo, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. É também uma forma de preconceito para com essa pessoa, né? E aí, mais uma vez, sem aqui desmerecer todo o trabalho das religiões, né? Elas sim exercem um papel importante à espiritualidade, mas a gente tem que tomar cuidado para não entender, né, que uma pessoa que precisa de tratamento específico vai dar conta de lidar com isso apenas com intervenções religiosas. Eu acho que a gente tem que aprender o equilíbrio e trabalhar bem todas as dimensões da nossa vida. E mais, né, uma questão é a questão da pobreza, né? Então, lembrar que a questão da saúde e do adoecimento ela é atravessada pelas condições sociais, mas é errado a gente pensar que a pobreza ela vai causar transtorno mental, né? Ao contrário, ela causa muita dificuldade na vida, ela pode alterar a forma como a pessoa tem de relacionar com a sua saúde e até a possibilidade dela de adoecer, mas ela não será causadora desse tipo de doença. Então, a gente tem aqui, né, eu já adiantei, a gente não tem um estado de 100% saudável ou 100% doente, né? O que varia são as intensidades desses sintomas e dessas emoções que a gente sente, e principalmente a capacidade que a gente tem de lidar com isso, né? Então, a gente pode estar triste, a gente pode ter, inclusive, um transtorno mental que não seja incapacitante. Então, a gente tem ali um transtorno mental, uma depressão, por exemplo, um transtorno de ansiedade, mas que ele é controlável, a gente consegue desempenhar as nossas funções sociais, trabalhar, se relacionar com as pessoas. Então, é muito difícil a gente se enquadrar, né, entre alguém que é doente ou alguém que é saudável. A gente sempre está aqui entre alguma coisa nesse intervalo, né? E aqui eu já estou terminando, Michele, eu sei que você está preocupada com o horário. Não, na verdade, eu estou de olho aqui no chat, né? E tem uma pergunta muito pertinente, eu sei que não é o momento dessa interação, mas o professor Daniel Luiz, ele pergunta, será que conseguimos perceber quando precisamos de ajuda? E eu achei bacana passar isso para você agora. Não, importante, Daniel, a pergunta é muito importante, né? Então, acho que talvez a dica fica quando há o comprometimento das nossas funções de vida. Então, quando eu percebo que o meu rendimento no trabalho diminuiu, que eu estou querendo aprender alguma coisa e não consigo, que a minha relação com as pessoas que eu convivo está comprometida, e aí a importância da gente ouvir as pessoas que convivem com a gente, né? Então, olhando à nossa volta, né, e se percebendo, a gente com certeza vai entender que alguma coisa está de errado e pode procurar um especialista. O especialista, inclusive, vai ajudar você a encontrar esses caminhos, né, de reconhecer o que há de certo, o que há de errado, né, e que pode significar um processo de adoecimento ou não, né, o que pode ser ali uma reação nossa natural a um determinado momento de vida que a gente tenha. Eu não vou me alongar nisso, né, talvez a gente possa debater mais, mas eu tive aqui, né, com vocês, e aí esse vídeo está disponível, que eu falei 50 minutos sobre saúde mental na pandemia, né, mas essa é uma preocupação nossa. E aqui eu antecipo, né, alguns resultados de uma pesquisa que está sendo realizada na rede com os educadores. Eu fiz uma pesquisa muito parecida com os estudantes na universidade, né, e eu posso comparar, inclusive, esses dados, e eu fiquei feliz, né, ao olhar os dados da saúde mental dos professores, né? Então, eu não consigo enxergar daqui, né, mas se eu me recordo, é 63%
dos educadores, eles relataram que consideram boa agora a sua condição de saúde mental. Preocupa que 27%, se eu não me engano, relatam que tem alguma questão de saúde mental diretamente relacionada a esse momento de distanciamento social, então isso é uma preocupação para a gente, e outros aí já tinham problemas de saúde mental. Se a gente pegar esses 40% de pessoas que falaram que têm saúde mental, é muito próximo ao que se espera, né, na literatura científica de algum tipo de transtorno mental na população em geral, né? Então, vocês, professores, fiquei feliz de ver esse resultado, né? Apesar dos desafios que a gente está enfrentando, né, pelo menos o dado epidemiológico que essa pesquisa mostra é de que vocês estão conseguindo lidar. Obviamente, tem gente aqui nesse grupo que precisa de ajuda. Para vocês terem uma ideia, né, na universidade eu fiz as mesmas perguntas com estudantes, e lá eu encontrei 54% dos nossos estudantes relataram algum comprometimento de saúde mental, né? Então, isso também está relacionado à questão da faixa etária, que a gente vai poder falar ao longo do treinamento. E aqui, uma pergunta sobre a questão de sentir a necessidade de procurar algum apoio, né? Então, percebam que 71% dos educadores, né, e aí a amostra é grande, né, quase 19 mil participantes, entendem que não precisa de um apoio especializado nesse momento. Então, isso é importante. Reparem que 70% é maior do que os 60% que falaram que estão bem, né? Então, dentro desses 70%, tem um grupo de pessoas que reconhece que tem alguma questão de saúde mental, mas ainda acha que não é momento de procurar ajuda. E isso acontece mesmo, né? Então, esse é um resultado esperado. E aí, um grupo de outros professores que querem procurar ajuda, né, e que ainda não procuraram. Então, a gente, ao longo desse treinamento, inclusive, a gente vai falar dos caminhos para que a gente possa cuidar da nossa saúde mental, né, sobretudo na rede pública de saúde, e algumas pessoas aí que já fazem os seus acompanhamentos, né? Então, importante, né, a gente vincular isso tudo que a gente está falando aqui também à situação atual de saúde mental dos nossos educadores, né? E agora passo para a Michele. Obrigada. Antes de só dizer uma coisinha aqui que estão chegando no chat, no WhatsApp, cada um tem seu microfone. O meu é o rosa, estou com o rosa desde o começo, tá? Não se preocupem não, que a gente tem aqui todos os cuidados, deve ter 50 litros de álcool aqui, todos estão de máscara, somente eu e quem está aqui do meu lado que não estamos, tá? Mas a gente chega ali, já coloca, eu agradeço a preocupação e dizer que está tudo certinho aqui, né? Nós vamos dar continuidade aqui, e a gente tem mais uma interação com os nossos gestores que vão participar. E aí eu queria, a pergunta que nós fizemos previamente, que nós faremos agora é: quando as emoções ajudam e quando as emoções atrapalham a saúde e o bem-estar, né? Então, essa é a pergunta que eu vou chamar agora a nossa querida Raquel, da Diretoria Norte, para colaborar com a gente com a resposta. Raquel, você está aí? Bom dia, Michele. É um prazer falar com vocês aqui da Diretoria Norte 2. Eu acredito que as ferramentas, as emoções sejam ferramentas do nosso dia a dia, que servem para que a gente consiga levar a nossa vida. Mas o que atrapalha é a dosagem dessa ferramenta, é o controle dessa emoção. Por exemplo, posso parecer que eu estou tranquila, mas eu estou morrendo de medo de falar em público aqui. Então, eu acredito que a gente precisa aprender a dosar essas emoções, mas elas servem para o nosso dia a dia, elas servem para nos ajudar na escola, na nossa capacidade de discernimento. Então, eu acredito que a chave seja o autocontrole dessas emoções. Passo a palavra. Então, não precisa ficar nervosa, não. Só tem 20.300 pessoas assistindo, tá tranquilo, né? E agora eu vou convidar a Rosa, nossa gestora regional, também para responder essa pergunta. Rosa, bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia para todos. Parabéns pelo encontro, pela formação. Estou gostando muito. Meu nome é Rosa, sou da diretoria de São Joaquim da Barra e quero muito, assim, estou muito satisfeita de estar participando.
Concordo com a Raquel, a emoção é essa que eu estou sentindo agora, tremendo um pouquinho para participar, mas eu vejo que emoções, ela tem muito a ver com o guia também, achei muito interessante. Eu estava lendo o guia e fala muito assim de racionalidade, tomadas de decisões e com aprendizagem. E vejo muito a questão das emoções, que elas ajudam e atrapalham. Alguns momentos, né, a gente mesmo, a questão do medo, eu estou com medinho aqui. E isso pode me ajudar e pode talvez me atrapalhar. A alegria, ela pode ajudar também e pode também, em alguns momentos, me atrapalhar. Então, é isso aí que eu vejo na questão das emoções, né? Então, elas podem ajudar e, às vezes, pode também me atrapalhar, certo? Passo a palavra. Obrigada, Rosa, obrigada. E nós vamos ouvir mais um gestor, o Alexandre. Ale, você está aí? Bom dia. Oi, bom dia, gente. Estão me ouvindo? Eu sou o PCNP Alexandre, da Diretoria de Ensino de Santos, né? Concordo com o que as colegas comentaram há pouco e eu gostaria, assim, de até expandir um pouco essa ideia de que todas as emoções acabam sendo necessárias, né, hoje em dia, tanto positivas quanto negativas. Então, alguns dos nossos problemas, eles acabam até advindo dessa supressão. Então, que a gente tem que manter um estado constante de alegria, um estado constante de felicidade, o que a gente sabe que é impossível, né? Então, e aí a gente acaba entrando nessas questões de uso de medicamentos, né? Então, na verdade, assim, as emoções, elas passam a atrapalhar o nosso bem-estar e a nossa saúde a partir do momento que ela começa a incapacitar, né, toda a nossa vida. Então, seja no trabalho, seja no relacionamento, seja em tudo aquilo que nós fazemos. Então, ela torna-se muito debilitante, né? E elas podem ser positivas quando elas servem como uma mola para impulsionar um comportamento que seja positivo, que seja melhor, que nos coloque como desafios para uma melhora. Tá? Agradeço e passo a palavra. Obrigada, Alexandre. Obrigada pela participação de vocês. Eu queria ter mais gente aqui participando, mas infelizmente não dá, né? E agora nós estamos aqui com a Alcione, o Eduardo, que vão dar continuidade aqui nesse tema. Obrigada pela presença, Alcione, seja bem-vinda. É com você. Muito obrigada, Michele. Um prazer estar aqui novamente, revendo alguns queridos educadores, né, e trazendo esse tema tão importante. E ouvindo vocês, né, fica claro que muitos de vocês têm uma noção e uma percepção muito clara da importância das emoções, né, e em que medida essas emoções podem nos ajudar ou podem nos atrapalhar. Então, as emoções, elas são, sim, fenômenos naturais, elas são uma dimensão natural e necessária para o nosso bem-estar, elas que trazem colorido para a nossa vida, elas que trazem significado para as nossas experiências, e compreender, ter maior consciência, entender melhor sobre a nossa dimensão emocional, e a dimensão emocional nas relações, é fundamental também para a saúde mental. Então, em primeiro lugar, a gente precisa entender o que é uma emoção, né? Essa não é exatamente uma definição fácil, né? Porque mesmo entre os especialistas há diferenças nessa definição, mas a gente entende o que é esse fenômeno, né? Então, como é que a gente pode definir uma emoção? Então, vamos ver se eu estou apertando aqui. Opa, é isso aí. Então, na verdade, as emoções, elas são estados afetivos que acontecem a partir de um estímulo do ambiente ou a partir de um estímulo interno e que nos mobilizam, que geram reações fisiológicas que nos levam a ter sensações, pensamentos e comportamentos. Então, as emoções, elas são sensores entre nós e as circunstâncias, né? Entre a nossa natureza e aquilo que acontece à nossa volta. Então, por exemplo, se eu percebo um estímulo externo, alguém me diz alguma coisa, né, que me pareceu agressivo ou ofensivo, é possível que eu experimente uma emoção de raiva, né? Esta emoção dispara
dispara uma série de reações fisiológicas que me mobilizam para uma reação. Então, eu vou ter uma reação, eu vou ter um comportamento a partir desse estímulo externo. E um estímulo interno pode ser, por exemplo, uma lembrança, né? Uma memória de uma situação pode gerar uma emoção, às vezes até mais intensa do que aquela vivida no momento, né, em que eu estive na experiência. Um pensamento gera emoção. Então, é muito importante que a gente possa observar os pensamentos que nós temos, os padrões de pensamentos que nós temos, e que tipo de emoções que eles geram. Né? Então, diferente do que sempre se acreditou, os pensamentos para nós não são tão inofensivos assim. Se eu tenho um padrão de pensamento que gera emoções desagradáveis o tempo todo, isso afeta, sim, o meu humor, afeta, sim, o meu universo emocional. Então, desse modo, é importante compreender que as emoções, elas são inatas. Na verdade, as emoções que nós chamamos de primárias, todos nós seres humanos temos, nascemos com elas. Hoje há um consenso sobre 5 emoções primárias, né, que são a alegria ou contentamento, a tristeza, o medo, a raiva e o nojo. Essas 5 emoções, hoje sabe-se que todos os seres humanos têm, independente da sua cultura, independente da sua experiência, independente do seu estilo de vida. E há também as emoções secundárias, são aquelas chamadas emoções sociais, que nós aprendemos ao longo da nossa relação em sociedade, né? Aprendemos com o outro, com as nossas experiências culturais. E podemos dar como exemplo os ciúmes, o orgulho, a gratidão, né? E há uma série de outras emoções que aprendemos, então, ao longo das nossas interações sociais. As emoções, nós preferimos dizer que elas são agradáveis ou são desagradáveis, né? E não positivas ou negativas. Mas sim, a nossa reação e o nosso comportamento a partir das emoções podem ser positivos ou podem ser negativos. E aí, nesse sentido, compreendermos as nossas emoções faz com que mais facilmente nós possamos obter e fortalecer a nossa saúde emocional. Então, o que é saúde emocional? Na verdade, explicando de maneira muito simples, a capacidade de lidar com o universo emocional de maneira saudável, né? O que isso quer dizer? Lidar com as emoções de forma saudável, né, faz com que eu consiga vivenciar estas experiências emocionais de uma maneira que ela não me prejudique, né, e que eu tenha comportamentos mais positivos. Então, há 3 pilares, né, que sustentam a saúde emocional. O primeiro deles é o autoconhecimento emocional. Autoconhecimento emocional significa eu ter uma consciência maior sobre o que dispara as minhas emoções, né? Aquelas emoções mais intensas, quais são as situações que geram emoções que eu tenho mais dificuldade, né, de direcionar meu comportamento, quais são as sensações no corpo que essas emoções geram, porque as sensações, quando eu presto atenção nas sensações corporais, fica mais fácil perceber que emoção que eu estou sentindo. É mais fácil perceber e nomear, né, qual é essa emoção que eu estou experimentando agora. Quais são as minhas reações, né, como é que eu reajo, como é que eu me comporto mobilizado por essa emoção. E, finalmente, quais são os impactos do meu comportamento, né, os impactos da minha reação nos demais, nos ambientes, em mim mesmo. Então, o autoconhecimento emocional é fundamental e é a base da nossa saúde emocional, né? Fortalece a nossa saúde emocional. O segundo ponto é a capacidade de autorregulação, que uma das nossas educadoras, inclusive, trouxe aqui, né? Eu poder controlar as minhas emoções. Então, a gente prefere trocar a palavra controlar,
né, que pode dar a impressão errada, né, de reprimir as emoções, né, e o último educador falou para a gente, às vezes a gente reprime as nossas emoções, e de fato isso pode afetar a nossa saúde, mas autorregular-se é diferente. Eu sou capaz de direcionar o meu comportamento de maneiras diversas a depender das circunstâncias. Então, se eu experimento uma emoção de raiva e uma vez ou outra eu tenho um comportamento de explosão, isso não é um problema. Agora, se todas as vezes que eu sinto raiva eu explodir, significa que eu tenho um repertório muito limitado de comportamento e isso vai me gerar problema. Então, o autorregular-se é poder ter um repertório mais amplo e comportar-se de maneiras diferentes, né, experimentando uma mesma emoção. E é uma capacidade fundamental para a nossa saúde emocional. Então, as emoções, hoje, o avanço das neurociências tem nos mostrado e nos traz o conhecimento de que as emoções se relacionam diretamente com a racionalidade, diferente daquilo que se acreditava no passado, né, que as emoções eram um fenômeno indesejável, né, que a racionalidade não precisava das emoções. Hoje se sabe que é o contrário, né, as emoções estão imbricadas na razão e estão, obviamente, diretamente relacionadas com a capacidade de aprendizagem. Então, as emoções tanto podem favorecer o processo de aprendizagem, como podem atrapalhar, dificultar o processo de aprendizagem. Então, também como educadores, esta compreensão é fundamental, né, para que, lidando com os nossos alunos, né, e percebendo que eles estão sob uma emoção, a gente possa entender que ele talvez consiga aprender pior ou melhor sob aquela emoção. E é esse o terceiro pilar que contribui para a nossa saúde emocional, a capacidade de compreender as emoções dos demais, né? Perceber a emoção no outro, compreender o seu comportamento a partir destas emoções. E o interessante é, quanto melhor a gente conhece as emoções em nós mesmos, melhor a gente compreende o universo emocional do outro. E aí agora eu vou passar para o Eduardo, que vai trazer alguns aspectos bastante interessantes da dimensão emocional e que estão relacionados diretamente com a saúde emocional e com a saúde mental. Bom dia, Alcione. Bom dia a todos presentes física ou virtualmente. Acho que, assim, uma coisa que é importante a gente sempre lembrar é que as emoções são algo que acontecem na nossa mente, e, portanto, elas acontecem no nosso cérebro. Está intimamente ligado a como a gente funciona como um corpo todo, tá? A gente separou aqui algumas emoções que acho que são pertinentes para o nosso dia a dia, em especial para o nosso dia a dia em escola, né? Então vamos começar a falar sobre ansiedade. Ansiedade todo mundo já experienciou, eu suponho, né? Mas é bom a gente começar a pensar exatamente o que é, como que ela surgiu e como que ela afeta o nosso comportamento para a gente poder agir de forma diferente quando a gente é tomado por essa emoção, né? Então vamos lá, o que a ansiedade, na verdade, ela está muito relacionada ao medo. Elas são emoções meio que primas, assim, porque elas provocam uma reação no corpo muito semelhante, tá? Então, e também, assim, lembrando, todas essas emoções que eu vou elencar aqui, elas são naturais, elas surgiram ao longo do nosso processo evolutivo e elas foram muito importantes para a nossa sobrevivência como espécie, tá? Cada uma da sua própria forma. Vamos olhar para cada uma, então, agora a ansiedade. O que ela provoca no nosso corpo quando a gente está ansioso, vocês diriam? Pensem com vocês aí, vamos ver o que a gente acha como resposta. Bom, o nosso coração tende a bater mais rápido, a pressão sanguínea aumenta, né? O sangue ele é direcionado mais para braços, pernas, para os nossos membros, né? E tem um tensionamento da musculatura, né? Isso às vezes gera até tremores quando a gente está com medo ou com ansiedade, tudo bem? Diga. Acho que eu estou ansiosa. Você está? Eu tô tremendo. E o que você vai fazer? Você falou,
Eu vou chamar a Luizinha aqui para voltar com a meditação. O que vocês acham? Pois é, a gente vai falar até de alguns elementos que são reguladores dessas emoções para a gente não ter efeitos negativos delas, né? Um que é muito interessante da gente poder olhar é assim, a nossa pupila dilata. Você fala, nossa, por que a nossa pupila dilata quando a gente está com medo ou quando está ansioso? Bom, ao longo do nosso processo evolutivo, o medo, a ansiedade, eles foram medidas para a gente lidar com um perigo iminente. Tá? Então, vamos dizer que nossos antepassados pré-históricos estavam num certo ambiente que tinha, por exemplo, algum predador, algum sinal de que alguma coisa ruim ia acontecer. Todas essas reações fisiológicas, coração bate mais rápido, enrijece a musculatura, a pupila dilata, é para ter o foco na sobrevivência. Então, nossa musculatura fica mais forte quando a gente está tomado por essas emoções. Isso garante o sucesso, ou aumenta o sucesso da nossa eventual fuga que a gente precise fazer, né? Nosso comportamento também fica muito voltado para uma coisa da fuga, né? Isso acontece também na ansiedade. A ansiedade, a diferença entre elas é, se no medo a gente sente todas essas reações corporais na presença de um determinado estímulo, vamos dizer um predador, ou, sei lá, você está andando na rua e você vê uma manifestação, houve bombas de bala de borracha, sei lá o quê, a gente sente medo, tudo isso acontece no nosso corpo e a gente está preparado para fugir ou para enfrentar o que quer que seja que a gente queira fazer. Na ansiedade, é na ausência. Por quê? Porque a ansiedade ela está mais relacionada aos pensamentos que a gente tem, tá? Do que uma ameaça física necessariamente. Então a gente consegue, como a Alcione falou, um pensamento pode evocar uma emoção. No caso da ansiedade, é a gente pensar naquela prova que está chegando, naquele concurso que eu vou fazer, numa viagem até que está chegando, o que eu tenho que fazer para me preparar. Então, assim, não é um perigo que está presente, mas é um perigo que pode se apresentar, ou que vai se apresentar, e a gente já se projeta nesse tempo. Tá? A gente fica pensando, puxa vida, mas a gente sempre olha a ansiedade como uma coisa que atrapalha, né? Então a gente fica nervoso, a sensação corporal não é boa. Mas ela ajuda sim. Por quê? Bom, a gente se prepara. Se a gente sabe que vai ter alguma coisa importante que vai acontecer e há um risco de alguma perda, de alguma consequência negativa que venha acontecer, a gente começa a evitar esse risco, né? Se a gente tem uma viagem, a gente faz a mala bonitinho, vê o horário, se prepara todo, descobre qual que é o aeroporto, que acho que esse é um erro que eu já cometi. Mas assim, a gente tenta evitar todo tipo de risco que acontece, que pode vir a acontecer. Se a gente vai completamente relaxado para alguma atividade que ela requer um certo nível de tensão, a gente não vai desempenhar um papel muito bom. Agora, quando que ela atrapalha? Quando ela é exagerada, quando ela está tão intensa que ela leva a gente mais a uma paralisação, que esse é um dos impactos que o medo também provoca. A gente meio que trava e fica defensivamente esperando aquilo passar. Tá? Isso também tem lá suas justificativas evolutivas. E também a ansiedade, ela atrapalha a gente quando ela generaliza, né? Às vezes a gente nem sabe mais por que a gente está ansioso, parece que alguma coisa ruim sempre está para chegar, vai acontecer alguma coisa que a gente não gosta. Aí é hora da gente começar a pensar, puxa, o que está causando ansiedade em mim? Que circunstâncias são essas? Né? Que esse é o modo de lidar com a ansiedade. A gente tem que olhar, perceber, identificar como ansiedade e achar estratégias de manejo. Seja a gente começando a adotar estratégias possíveis, ou mesmo efeitos compensatórios. Né? Então, assim, se tem alguma coisa que vai gerar ansiedade na gente e não tem o que a gente possa fazer, que outras ações que eu posso fazer que equilibram um pouquinho esse meu metabolismo cerebral? Porque a gente está sempre liberando adrenalina e cortisol quando está relacionado a medo, a raiva, né? Então a gente tem que achar algumas atividades que também proporcionem outras interações com o ambiente e libere outras substâncias no nosso corpo saudáveis também. Porque o descompasso aí, um excesso dessas substâncias pode ser tóxico e não traz benefícios para o nosso corpo. Tudo bem? Depois vamos falar um pouquinho sobre frustração. O que é a frustração? Vamos lá. Frustração simplesmente deixa eu passar aqui, esse aqui que passa, né? Aqui. A frustração é o que sentimos quando alguma coisa que a gente deseja, que a gente necessita, ou alguma coisa que a gente espera não acontece. Todo mundo já viveu alguma frustração
das mais banais às mais graves, né? Vamos pensar assim, desde do pote de azeitona você quer abrir, não consegue, fica bravo, até aquela coisa de não passar numa prova, ser reprovado, ou, enfim, não ter um amor correspondido, o que quer que seja, né? Dependendo dos fatores biológicos, ou seja, a nossa herança hereditária, a gente pode ter reações diferentes frente à frustração. A gente pode ir para uma coisa mais da raiva, ou a gente pode sentir também mais uma coisa para um desapontamento, uma tristeza que faz a gente meio que desistir. A nossa relação com a frustração, ela vai sendo estabelecida desde o começo da nossa vida, né? Quando criança, a gente errou e errou e errou muitas vezes, até a gente aprender, por exemplo, a andar, que é uma das habilidades que a gente faz hoje com certa facilidade, né? Dependendo da história de como isso foi criado, quanto de ajuda a gente recebeu, quanto que isso fez sentido, a gente vai já moldando como que a gente lida com essa história dessa frustração, o quanto que a gente persiste numa ação. Tá? Quando que ela atrapalha? Bom, ela atrapalha quando a gente está muito mais ligado a nós mesmos, assim, né? Pensar, eu deveria saber isso, eu deveria conseguir fazer isso. E aí, quando a gente não consegue, a gente meio que desiste, fala, quer saber, não é para mim, deixa quieto, não gostei, e não enfrenta mais aquela atividade. Isso traz consigo assim, a raiva, a tristeza, elas não ajudam também a gente na atenção, na retenção de informação, ou seja, na memória, na concentração. Isso pode prejudicar muito o nosso aprendizado. Ela pode ajudar quando, frente a essa emoção, a gente tem uma outra perspectiva, outro modo de agir, que é, vamos olhar para o que eu errei. O que foi que aconteceu? O que deu certo? O que eu posso aproveitar disso? Né? Se naquele primeiro momento a gente olha e fala, nossa, foi um tempo desperdiçado, nesse segundo olhar que eu estou trazendo daquilo que eu fiz, o que eu posso aproveitar? Ter errado aquilo pode fazer com que eu adote outras estratégias e atinja outros resultados, né? Então a frustração ajuda a gente dessa forma, a gente não está mais preso nessa coisa, dessa autoimagem, e está mais tentando achar qual que é o jeito certo de fazer. Tá? Então, como que a gente pode lidar com isso? A gente precisa adequar objetivos, tentar saber em que pé que eu estou, o que eu posso esperar de mim mesmo. Né? Então, de um aluno que tirou 2 e de repente ele tira 4,5, 5, é uma melhora significativa. Né? Será que a gente pode esperar que ele tire 10 logo na sequência? Dependendo do caso, até sim, mas precisa olhar um pouquinho para nós mesmos e pensar em que pé que eu estou. Como que eu estou conseguindo desempenhar essa dada atividade. Né? E, finalmente, vamos falar sobre o estresse, que está um pouquinho relacionado a tudo isso. O estresse é outra expressão que até a gente vê criancinhas usando. Assim, né? Eu já vi criança de 5 anos falar que está estressada. A gente fala, nossa, o que é isso? Né? O que será que ela entendeu? O que é o estresse? É uma palavra que veio do inglês, tá? Stress. Ela tem um significado, no inglês, um significado duplo. Tá? Ela é utilizada tanto quanto desgaste, quanto como ênfase. E os dois fazem muito sentido. É um desgaste por quê? Quando o que é o estresse? É uma preparação do nosso corpo para, esqueci de passar, encarar alguma coisa que a gente está percebendo como desafios, ameaças, ou até danos ou prejuízos. Tá? Então, o nosso corpo ele tem uma série de reações fisiológicas para nos preparar para essas situações. Dependendo do tipo de estresse, a gente aciona um ou outro mecanismo. Isso é importante da gente saber. Então, assim, a ênfase que a gente fala do estresse é quando o nosso corpo está num certo nível de relaxamento, e quando ele está sob uma situação de estresse, parece que ele tensiona, ele vai para além um pouco do que ele é normalmente treinado para fazer, né? A forma natural dele funcionar. E o desgaste é quando a gente fica por muito tempo nesse estado corporal, tudo bem? Então, assim, a gente pode pensar em 3 níveis de estresse, né? Vamos pensar. O estresse positivo é quando ele é normal e até desejável. É como eu falei ali em relação à ansiedade. Se a gente vai aqui fazer uma transmissão para 20 mil pessoas, Michele? 20.200. 20.200, não deixar essas 200 de lado, né? Se a gente vem aqui completamente relaxado, despreparado, não vai ficar legal. A gente precisa se preparar. Então, a gente
E depois que passa esse momento de estar com vocês, falar tudo isso, a gente relaxa um pouquinho, volta a um estado natural. Esse estresse é normal, a gente está se preparando para uma ação que requer um pouquinho mais do nosso corpo e da nossa mente. Então a gente tensiona, concentra, executa a atividade e depois relaxa. No estresse tolerável é aquilo que a gente consegue passar por uma situação adversa, mas também tem um pouco essa relação assim, de pensar, ele está ainda contextualizado, né? Passamos por uma situação de perda, ou estamos passando por uma pandemia, isso eleva sim o nível de estresse, porque está exigindo muita adaptação, não dá para estar completamente relaxado no nosso estado natural. Agora, passando essa situação, é desejável que isso se transforme também, a gente volte a um estado de tranquilidade, de relaxamento, e consegue ter algum mecanismo aí de obtenção de outras sensações. Tá? E o estresse tóxico é quando é muito intenso e ele dura por muito tempo. Tá? Aí o desgaste. A gente fica tanto tempo exposto a uma situação estressora, por exemplo, as pessoas às vezes vivem em casas ou mesmo bairros que têm uma violência muito frequente. Né? A gente estar frente a uma situação de violência ou qualquer outro estado aversivo provoca um estresse. E se a gente não tem mecanismos de lidar com esse estresse, se a gente não consegue ter outras atividades para lidar e equilibrar um pouco essas atividades, essa percepção, a gente vai ter esse estresse tóxico e ele tem impactos muito negativos no nosso corpo. De novo, na liberação muito de cortisol, de adrenalina, isso rebaixa a imunidade, rebaixa até o nosso funcionamento cognitivo. Então, é importante a gente sempre ter algumas ações um pouco como mindfulness, ou, enfim, procurar alguém para conversar, como o menino falou no vídeo, né? Procurar os amigos, procurar alguma coisa que nos distraia também, quando possível, procurar ajuda profissional, porque exposição constante ao estresse pode trazer prejuízos sérios para a nossa saúde. Tudo bem? Obrigada, Eduardo. Antes da gente fazer a interação aqui pelo chat, eu vou chamar aqui novamente os gestores, né, para comentar um pouquinho sobre esse último bloco da fala da Alcione e do Eduardo. Né? Então, eu queria chamar a professora Zuleika. Zuleika, você está aí? Bom dia. Nossa Bom gestora dia, regional Michele. do Conviva. Oi, Zuleika, bem-vinda. Oi. Bom, sou da diretoria de Mirante, né? E sobre tudo o que foi dito, né, que nós percebemos aqui, é que nós somos um turbilhão de emoções. Eu mesma estou aqui super emocionada. E sabemos, né, que muitas vezes a gente não sabe como administrar essas emoções, como os especialistas estão ali orientando e pelo documento que lemos, né? Então tem todo um caminho para a gente procurar ajuda. A saúde mental é uma necessidade, principalmente lá na escola, quando a gente fala sobre essa questão que a criança vem e tem comportamentos que muitas vezes o professor não consegue lidar. E eu gostei muito do programa porque esse cuidado que vem atrelado ao programa com o outro é o que está bem específico aqui para a gente, que nós temos que nos autoconhecer, temos que saber lidar com nossas emoções, saber procurar ajuda e olhar para o aluno dessa forma. E muitas vezes ele está ali nos pedindo socorro, né? E eles não conseguem administrar as sensações e as emoções que eles estão ali vivenciando dentro da sala de aula. Então, essa questão que vocês estão trazendo é muito bacana, porque nos mostra que, em muitos momentos, nós temos que ser treinados, né? Temos que mostrar que isso é uma habilidade que se aprende. Então, eu acredito que, a partir desse olhar e desse cuidado e desse conhecimento que o professor às vezes tem, mas não com essa minúcia que está sendo trabalhado, eu acho que a gente vai poder contribuir muito lá na sala de aula com as relações e, principalmente, que é o nosso foco,
com a aprendizagem do aluno num ambiente saudável, num ambiente que ele consiga ter coragem de conversar e se sinta acolhido. Passo a palavra. Obrigada, Zuleika. E aí nós vamos ouvir mais um gestor que está sempre conosco, a Margarete. Margarete, você está aí? Bom dia. Estou sim. Estou sim, Michele. Bom dia a todos. É um prazer muito grande estar aqui. Eu represento a diretoria de ensino de Suzano, em nome da supervisão de ensino. E o tema está muito pertinente para a nossa diretoria, principalmente, que passou por um momento muito difícil. Nós tivemos, basicamente, um município doente, né, por conta da tragédia que ocorreu na Escola Raul Brasil. E a fala da Alcione, ela é muito pertinente, porque aprender a trabalhar o nosso autoconhecimento emocional, ele exige da gente uma dedicação muito grande, né? Essa autorregulação que nos foi colocada sobre o controle de nossas emoções, muito bem explicada pela Alcione, ela desprende da gente uma necessidade de se autoconhecer, né, de se ressignificar, a capacidade de aprender as emoções e lidar com ela. Eu creio que buscar esse equilíbrio emocional, à medida em que esse equilíbrio ele se estabelece, à medida que a gente consegue se equilibrar emocionalmente, a gente se sente confortável para cuidar do outro. Então, foi isso que nós tivemos que buscar durante esse tempo, esse equilíbrio emocional para aprender a cuidar das nossas crianças e criar, de fato, uma rede acolhedora, solidária, colaborativa, primar pelo saber ouvir. E a lição que fica para nós disso tudo, e com a fala dos especialistas muito bem colocadas para nós todos nessa manhã de hoje, é que o pensamento positivo, ele reforça as atitudes positivas, né? Então, eu quero agradecer e passo a palavra. Obrigada, Margarete. Bom dia. E agora eu queria chamar a Luciana para falar também um pouquinho com a gente. Lu, você está aí? Olá, bom dia a todos. Eu sou da diretoria de ensino de Andradina. E sobre tudo que nós estamos estudando, eu acho que a palavra-chave é o equilíbrio. Buscar esse equilíbrio, né? Primeiramente, saber identificar as emoções, saber lidar com elas e saber reagir a elas, né? Todas as nossas emoções, todas essas emoções que foram faladas são necessárias, fazem parte de nós, do ser humano. Nós sentimos medo, raiva, ansiedade, tristeza, e elas fazem parte. Elas se tornam ruins quando elas nos dominam, né? Quando a gente não tem esse domínio sobre elas, só quando a gente não consegue lidar com elas. E algo que eu acho que também é o começo da gente precisa buscar sempre é o autoconhecimento. Quando eu me conheço, eu conheço as minhas dificuldades, as minhas potencialidades, eu consigo me desafiar, eu consigo me aceitar e eu também consigo identificar no outro, né? Desenvolvendo a empatia, conseguindo ouvir e é isso que nós precisamos como educadores, porque nós precisamos aprender a olhar os nossos alunos e saber que eles também precisam desenvolver esse equilíbrio, essa saúde, essa inteligência emocional, né? Porque nós vivemos no senso comum que nós nascemos assim, somos assim. E nós aprendemos isso, aprendemos a lidar com as emoções, nós aprendemos a nos conhecer e aprendemos também a lidar com o outro. Parabéns a todos, está excelente essa formação. E é isso. Muito obrigada, Michele. Obrigada, Lu. Obrigada. É isso, né, Eduardo? Pode falar, é com você. Primeiro, acho que a gente fica muito feliz, né, de ouvir que assim, as pessoas estão gostando, que é muito pertinente. Isso dá uma satisfação enorme aqui para o nosso trabalho. E essa questão que, acho que foi na primeira fala que foi posto, a gente tende a usar uma expressão, assim, se conhecer para poder ajudar o outro, é um pouco quando a gente vai pegar um avião.
e falam, coloca a máscara primeiro em você, depois você ajuda o próximo. Porque é a partir do nosso autoconhecimento que a gente consegue passar um pouquinho para o outro algumas coisas sobre o conhecimento dele, né? Isso vai sendo construído junto. Inclusive, nomear as emoções é um fenômeno social. A gente não aprende a falar estou com raiva. Alguém ensina para a gente o que é raiva. Alguém fala para uma criança que está dando um chilique, coisa assim, e fala, olha, isso aí que você está sentindo é raiva. Se não falar, deveria. Né? E ensinar com uma certa adequação, porque às vezes a gente pode ensinar que tristeza é alguma coisa que precisa ir embora, né? E não, se a gente está triste, dá espaço para essa tristeza, para poder lidar com ela, saber que ela não vai matar você necessariamente, é só uma experiência que seu corpo está vivendo e que ela pode ir embora se a gente tiver esse compromisso, né? Verdade. Lidar com as emoções é um grande desafio e isso está comprovado aqui nas milhares de mensagens aqui no chat. Está até difícil selecionar alguma. E aqui a professora Grismar, ela diz, se a preocupação com a ansiedade e o estresse, ele pode ou não levar à depressão? Pode levar à depressão, sim. A ansiedade e o estresse estão, sim, como causas que podem desencadear uma depressão. A gente vai tratar disso ainda hoje, num bloco mais para frente. Mas, sim, como elas alteram um pouquinho o metabolismo do nosso cérebro e elas também impactam algumas formas que a gente age, por exemplo, na ansiedade, a gente pode, às vezes, reduzir um pouquinho o nosso repertório. Se a gente estava super afim de fazer algumas coisas no primeiro momento, se a gente está mais com um viés mais negativo, achando que alguma coisa ruim vai acontecer, a gente deixa de fazer algumas coisas. E isso pode levar a uma depressão. Também tem uma coisa de metabolismo cerebral que pode prejudicar e desencadear uma depressão que é fisiológica mesmo, né? E a última questão aqui que a gente vai abordar nesse bloco vem dos gestores regionais. Tá. Você acredita que na vida contemporânea estamos fazendo uso excessivo de medicamentos, a chamada medicalização, para se evitar o contato com as emoções negativas? Isso está aumentando essa capacidade de enfrentamento? Olha, a gente passa, sim, por um momento de bastante medicalização. Eu acho que tem a ver um pouco com essa sociedade mais da busca pelo prazer que a gente vive, né? Assim, a tristeza é vista como algo que precisa ser eliminado a qualquer custo. Se a gente perceber, a gente não sabe muito o que fazer com quem está triste, né? Experimenta falar, não estou bem, para alguém. Alguém vai falar, não, já aconteceu comigo, isso aí é bobagem, ou não, mas vamos fazer alguma coisa, que são dicas legais e tudo, mas às vezes o importante é sentar do lado, escutar, né? Viver isso junto. A pessoa que está mais triste, pode até estar num quadro mais da depressão, ela fica às vezes acanhada de estar com os outros, porque aquela emoção ela sabe que não vai ser muito bem vista. Então, o encaminhamento é sempre, não, vai lá falar com o psiquiatra e toma um medicamento para você ficar bem, né? Numa sociedade que busca sempre muita produtividade, é claro que a depressão, que é aquilo que deixa a gente menos ativo, vai ser visto como uma doença muito grave, né? Então, tem muito a ver, sim, com o contexto social e as pessoas têm, sim, buscado bastante medicalização como alternativa. Obrigada, Eduardo. Vamos passar aqui alguns recadinhos. Nós vamos fazer um intervalozinho de 10 minutos agora. Tem muita pergunta aqui. Essa formação vai até 12h30 hoje, tá? Sim, nós vamos disponibilizar depois esses slides para vocês na página do Conviva. Também podemos colocar aqui no chat para vocês, tá? E eu vou deixar para os nossos especialistas um desafio aqui para responder uma pergunta do professor Adalberto, que ele fez às 10h31. E ele pergunta, como exercitar o equilíbrio entre razão e emoção? Eu vou deixar esse desafio para vocês responderem no início do próximo bloco, porque não é muito fácil isso, né? Eu queria muito uma receita para isso, mas vocês vão responder já já. Já já a gente volta, 10 minutinhos. Até já. Obrigada.